Simplesmente guri, mais uma reação aqui. Espero que meu armário e tudo aqui não caia diante de tanto peso que vai tocar por aqui, né? O nome do som é Mimimi, produção do Marabá. E mimimi, eu gosto de uma ideia que eu já li assim, que tipo mimimi, geralmente é a dor que não dói na gente, né? Por isso que as pessoas falam que é mimimi. A luta que não é nossa, né? A dor que não dói na nossa pele. Então, quero ouvir diretamente do guri, beleza? Que o guri é monstro demais. 1, 2, 3 e... Bom. Se necessário, eu vou parar. E já parei. É uma igreja, né? Não sei se... Uma curiosidade só. Vocês sabem por que os santos ficam cobertos na quaresma? Eles ficam cobertos na quaresma, né? Vocês estão ligados? Eu costumava ter um velho amigo. Bom, tava mais pra um pai, pois guiava meus caminhos. Ele sentia minha falta, se importava comigo. E hoje me encontro de luto, esse amigo faleceu. Assassinado por pessoas perdidas, intenções ruins e tantas palavras não ditas. E se eu me dispus a contar essa história maldita, é porque todos nós temos culpa nisso, inclusive... Cara... Perfeito. Ele tá falando já de um luto, né? Diante de uma morte, quase um velório. E essa ideia da quaresma, onde os santos são cobertos, é porque é uma preparação para a despedida, né? Para a morte de Jesus, que é a paixão de Cristo. Então, vocês estão ligados? A tradição católica diz isso, né? Nem sei se foi a intenção do guri, mas eu já achei genial para falar sobre a morte de alguém, colocar justamente nesse clima de quaresma, né? Onde tudo se fecha e tá todo mundo de luto, né? Por conta, fazendo analogia à morte de Jesus também. Muito, muito bom. Viu? Saí e deixei ele sozinho em casa. A porta tava trancada, a TV ligada e eu disse volto já. Pensei, ninguém vai invadir na quebrada. Mas olha o mal só quer uma brecha e foi o que aconteceu. O pior é que foi um ato covarde, premeditado e brutal, com requintes de crueldade. Quase como se gostassem de vê-lo agonizar. Mas agora é tarde pra chorar, o rap morreu. Pesado demais, né, mano? E olha só, né, mano? Na cena ali, Jesus Cristo, a ceia, onde os amigos também abandonaram Jesus. Jesus foi abandonado. E aí parece que ele faz até essa narrativa próxima, né, ao abandono, mas também tá falando de algo que é tão importante para nós, que é o hip hop, né, o rap, né? E ele coloca o rap morreu de forma poética. Pesado, já começou arregaçando tudo, hein? Você é louco. Ato 1. Aí o beat virou. Alguém precisa fazer isso. Foda-se, rimas BRZ, rimas deprê, rimas não sei o que. E o lixo do rime elevado. A morte do rap fede a mídias de internet que dão Ctrl+C, Ctrl+V nos posts do centro das batalhas. Só muda a marca d'água de quem faz menos que nós, mas lucra com a nossa cara. Praticamente só o Tular Score trabalha com a verdade. O resto só trabalha com vaidade. Aí Davi, teu trampo é foda e influente pra porra. Cê pode jogar control a favor da cultura, é uma questão de escolha. Obrigado pelo que fez pelo Thiago. Eu vejo boas intenções vindas da sua pessoa. Esquece um pouquinho do barro, do Jota, do Dudu e de mim. Também tem freestyle dentro de outras bocas. O melhor MC de 2027 nem mora no Sudeste. Dá uma atenção pros menores que tão fora da bolha, tá? Pro mendigo da reação, toda batalha é roubada. Se nós ganha, deu os cara. Se nós perde, deu os cara. Mas na rua eu nunca vi esse mano botar na cara. Se diz mendigo porque vive de esmola e migalhas de atenção, likes e hype de uma cena doente, onde um branquelo que se chama moreno faz react, cagando regra numa cultura a qual não pertence. Quão nonsense é criticar o que você nem conhece. Ô batalhas mil grau, tu tá com algum problema comigo? Cê faz a mesma careta azeda pra tudo que eu rimo. Vai ter nego falando que eu tô comprando briga à toa, mas vocês já nos odeiam, só tô dando motivo. Não são vocês que decidem se eu fiz um bom ano ou se meu rendimento decresceu. Todo ano é meu novo auge e quem tá falando é a única pessoa com propriedade nesse assunto. Eu. Diminuem artistas, nos moldam pra cabermos em listas, nos categorizam, invisibilizam melanina. Minas e minas que tem melanina mais ainda. Peraí, a mídia é racista e é tudo culpa daquilo que faz vocês rejeitarem Derek e aceitarem Lino. Esquecerá raps e sentir falta do Leozinho. O motivo da diferença na quantidade de fã-clubes entre o Black Panther e o Tavinho. Léo Careca é branco calvo e fez piada com Crespo. Entende tanto de freestyle quanto de cabelo. Foi linha de frente da FMS. Nós só respeitamos o careca preto.
Os meus irmãos sentem medo de relatar a dor de um preto e ser taxado de mimimi ou tratado com desrespeito. Isso não são farpas do guri pras páginas de rap. É um desabafo da cultura pro preconceito. É muito ruim, né? Quando uma voz relevante diminui e critica teu trampo mediaticamente dessa maneira. Então, é assim que me sinto todo dia em relação a vocês nos últimos 3 anos da minha carreira. Mas calma aí, não precisa levar a sério essa parada. Não. Não é possível que só eu vejo graça. Vou mudar meu vulgo pra eu não entendo de batalha, pra ter o aval de falar merda disfarçada de peão. Nossa senhora, esse foi o primeiro ato. Nossa, confesso que eu tava um pouco apreensivo porque ele deu nome aos bois, né? Canais de reação, mídias de rap, né? E aí eu falei, vixe, vai sobrar psicologia rap. Se sobrasse, né? Se por alguma razão ele me citasse, eu faria minha autocrítica aqui. Embora eu tento deixá-la em dia, né? E realmente a cultura hip hop, para mim, é uma cultura ancestral. Eu sempre falo isso, né? Uma cultura milenar. E eu tenho o máximo respeito e reverência por isso, porque isso também salvou minha vida, né? Assim como Jesus, né? Primeiramente Jesus Cristo, né? Eu até falei no começo. E depois todas as influências, principalmente da cultura hip hop e de homens, pessoas, mulheres como Guri, Barreto, Basque, tanta gente boa que tem por aí, né? Então, primeiro ato, falou que tinha que ser falado mesmo. Então, cuidado. Já deixo até um salve para meus amigos aí de reação, mídias. Mano, a gente tá lidando com uma cultura e nós somos uma mídia, talvez, assim, diferente de Rede Globo, tá ligado? De SBT, de Datena, mano. Porque nós está lidando como fosse quase uma UTI, assim, tá ligado? Nossas palavras, elas são sérias, quase como um bisturi na mão de um médico, né? A gente pode destruir vidas com isso aqui. Então, nós temos uma alta responsabilidade. Então, nos responsabilizemos e vamos fazer a lição de casa e a autocrítica sempre presente e necessária. Parabéns, Guri. Primeiro ato, genial. Ato 2. Falsos messias não falam. É hora do dízimo. Aqui a gente já sabe o que vem, né? Esta emissora traz até você momentos de amor, paz. Hey, o Alisson. Sim, o Alisson. A partir de agora vai ser assim que eu me refiro a você. Já que tu não quer ter vínculo com hip hop, até o vulgo que o rap te deu eu te faço devolver. Teus pecados estão lá no Spotify, me fala quem lucra. Tenta não atrapalhar se você não nos ajuda. Cê trouxe tantos vermes que gostam de música pra nossa cultura que eu me sinto no deserto de Dura. Mentiroso, manipulador e dissimulado. Mano do céu, vou ter que voltar. Olha os vinil que ele tá ali, velho. No primeiro ato, mano, ele tava com essa TV de fundo, bem anos 90 já, mano. E aí ele vem com essa estética maravilhosa aqui, né? Algo que precisa ser valorizado, que são os discos de vinil, né, mano? Afinal de contas, o hip hop existe por conta dos mestres do tocadisco, que são os DJs, né? E aí, você viu os vinil ali? Tipo, tinha Sabota, Racionais, maravilhoso. A gente sabe que ele tá falando do Krauk, né? A gente sabe disso, acho que não, né? Até essa parada do palhaço ali ele fez, eu acho que em resposta a um podcast que o Krauk pegou a cara do palhaço lá. E aí tem toda essa questão, né, do Krauk. Eu acho que não é relacionado, pelo menos eu entendo, à conversão do Krauk. Porque eu já vi vários manos se converterem no meio da cultura hip hop e foram respeitados. Conheço, né, dos anos 90, né, sou amigo do Cacau Siqueira, Rap Sensation, que foi um grupo maravilhoso. O Rap Sensation passou por uma transformação a partir do encontro que o Cacau teve com Jesus. Mas, mano, o Cacau é respeitado em qualquer cadeia, presídio, favela, quebrada, porque ele tá lado a lado, mano, com a cultura hip hop, mano. A cultura hip hop ainda é instrumento de salvar vidas, assim, como quem vive o evangelho, né? Eu acho que a crítica é ao Krauk, de alguma forma, na concepção de muitos, ter cuspido no prato que comeu e não valorizar e ser grato pela cultura que trouxe ele. Porque daí você tem, hoje em dia mesmo, alguns caras, como acho que o 90, se pá, o 90 é seguidor de Jesus, né? Eu acho que tem o Alves também, é seguidor de Jesus. Quem mais? Tem mais algum aí? Deve ter o César, né? Pô, pelo amor de Deus, quem que não respeita o César? Eu nunca vi ninguém falar do César. Então a questão não é ser discípulo de Jesus, mas sim a quem você se converte. Se é uma religião, e aí ele fala até de dízimo e tal. E eu não estou questionando a conversão do Krauk, longe de mim, né? Eu estou descrevendo o que eu observei. Que a questão ficou nisso, né? Uma crítica porque o Krauk pegou e meio que virou as costas para a cena. E eu vejo assim, né, que para mim faria mais sentido se fosse eu
eu ia colar nas batalhas, tá ligado? Se fosse eu, mano, não tô no processo dele. Colar, mano, abraçar meus irmãos, tá ligado? E assim como Jesus fez, velho. Jesus andava com quem? Jesus ia deixar as batalhas, ia deixar os rolês? Mano, ele ia estar lá, mano, ia levar luz pra todo mundo, pra todo lugar. Seja dentro da igreja, fora da igreja, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tô falando pra caramba, eu tô ligado, mas, mano, é obra de arte, né, velho? Você tem que degustar cada pedacinho, tá ligado? No momento em que a humanidade sofre por tanto Voltei, eu quero ouvir de novo. esta emissora Sou traz bobo, não. até você momentos de amor, paz e alegria. Hey, o Alisson, Esse beat, mano. a partir de agora vai ser assim que eu me refiro a você. Já que tu não quer ter vínculo com hip hop, até o vulgo que o rap te deu eu te faço devolver. Teus pecados estão lá no Spotify, me fala quem lucra. Tenta não atrapalhar se você não nos ajuda. Cê trouxe tantos vermes que gostam de música pra nossa cultura, que eu me sinto no deserto de Dura. Mentiroso, manipulador e dissimulado, sustenta seu personagem com cláusulas de contrato. Tirou proveito do Basque, fez o mesmo com a Norte. A rua sabe, não adianta, paga meu comentário. Vi print. Mano, ali foi muito louco. Eu até falei da fita Basf, né? Não sei se quem tinha fita cassete tá ligado, né? O nome era Basf, né? E aí ele citou o Basque. Acho que foi uma coincidência, tem nada a ver, mas pensei nisso também. E olha os vinil, mano, eu fico louco, velho. Imagina você tá nesse lugar aí, velho. Maravilhoso. Onde você diz que Exu é do diabo. Intolerância religiosa é crime inafiançável. É melhor pensarmos bem antes de processá-lo. Verdade, o Alisson, escuta a voz do seu empresário. Pois pra te defender, seus minions passam pano pra tudo. Atacam quem te enfrenta e relativizam seus discursos. Com a sua boca você manipula os júniors. E eles viraram seu exército de adultos burros. E até se você botar um lençol branco na sua cabeça e atia fogo em pessoas que se parecem comigo, você pode ter certeza que os... Aí ele parece que citou KKK, né? Você tá ligado o que é isso, né? Não sei. comentários vão ser sobre como o KKK deve ter motivos pra isso. Se toda vez que eu ganhei... Você viu, mano? Você pegou... Nossa, velho. O cara é genial, velho. Eu pensei nisso e foi mesmo isso, né? Não sei se todo mundo pegou a referência. Nem sei falar essa palavra. Graças a Deus, eu quero distância dessa porra. Lençol branco na sua cabeça e atia fogo em pessoas que se parecem comigo. Você pode ter certeza que os comentários vão ser sobre como o KKK deve ter motivos pra isso. Se toda vez que eu ganhar uma aldeia você tentar usar meu rosto pra fazer manutenção da sua fama, meus parabéns por essa visão empreendedora. Seu engajamento vai subir quase toda semana. Esse daqui é meu round de resposta pra suas mentiras. Cada um prega de um jeito, uns fazem rios, outros rimas. Sabe qual a diferença entre as batalhas e Cristo? Um você demoniza, o outro você monetiza. Palavra da vida, mas também mata. Mano, e esse beat? Olha esse sample, velho. É louco, mano. Maravilhoso, ato 3. Tetelestai. É que eu não sou ninguém, além de um neguinho que fala frases, meio indisposto a fazer as pazes. Pera aí, Tetelestai, eu vou pesquisar isso aqui. É, eu tava desconfiado disso aqui, ó. Tetelestai, né? Não sei se é assim que pronuncia. É quando Jesus disse está consumado, está pago ou está liquidado. Antes dele dar o seu último suspiro ali, antes da morte de Jesus crucificado, ele disse essa frase, né? Está consumado, que era a obra de restauração, né? Humana, né? O ser humano mais humano que já pisou nessa terra, na minha concepção, Jesus Cristo, deixou essa frase aí, está consumado. É que eu não sou ninguém, eu tô maravilhado, além de um neguinho que fala frases, meio indisposto a fazer as pazes, cansado de lidar com as suas fezes, levando como regra as passagens da epístola de Efésios. Mas também não sou santo, certo? Vício em pornografia, já busquei rotas de fuga no sexo e tive relações mais rasas com algumas minas que costumava ter com os meus antigos remédios. Essa que é a real. Me desculpem pelo descontrole emocional. O amor é um sussurro e o ódio é gutural. Lelê, me perdoe pela agressividade. Não vou permitir que a competição fale mais alto do que a necessidade de mudar esse jogo. Sentir a esperança florescer de novo. Novos MCs parecem com a Lindsay Lohan. Ficam loucos antes mesmo de ficar famosos. E a culpa é sua, minha, deles, nossa.
Nós que transformamos MCs em popstars, da geração que se importa mais com as bets do que com os beats. Quando foi que normalizamos casas de aposta? Mainstream estagnado, geral só rimo mesmo, com exceção de alguns entre os foras do eixo. Backstage da aldeia eu vejo irmão tentando fuder irmão numa cena mais suja que incesto. Underground contaminado, praticamente um espelho, menor em escala só que muito maior em medo. Artista faz panela pra prejudicar artista, numa corrida pra ver quem vira mainstream primeiro. A pseudo-fama pede foto, me oferece um beijo e jura que acompanha meu corre desde o começo. Eu finjo que acredito, aceno e agradeço, enquanto ela me usa de escada pra acessar o Barreto. Mas pra mídia isso é ótimo, né? Querem nossa queda e ficam só esperando um pé. Eu errei quando rimei umas merdas sobre zumbi, e até quem nunca ligou pra minhas rimas antirracistas fez stories e podcast. Não vão me derrubar com boatos, espalhando mentiras. Faladores vêm e vão e eu continuo aqui ainda. Eu sou dedo médio pra mídia, porque o trabalho de vocês é dar opinião e o nosso é dar perspectiva. Questionam se passei fome, questionam minha fé em Cristo. Vermes estão brincando com meu nome, querem que eu assista. Entregue um iPhone branco na mão de um jovem branco e pronto, aquele hater se transforma em jornalista. Cê é louco, mano. Eu acho que... Deixa eu deixar um frame aqui. Por pessoa... Eu acho que ele falou, né? Dessa alta complexidade que trabalhar, né, mano? Viver para o hip hop, tá ligado? O quanto esse ambiente pode se tornar tóxico, porque as relações humanas estão, né? Falta de compreensão, falta de validação. E isso vai deixando a pessoa em níveis assim mesmo de esgotamento, né, emocional. O final ali, acho que ele lavou a alma ali mesmo, e falou muita coisa importante, inclusive Efésios 4, que depois eu quero conversar com vocês sobre isso, esse livro que eu gosto, um dos que eu mais gosto na Bíblia, né? E aí também ele diz que questionam até a fé dele em Jesus. Pô, sacanagem, né, meu? Acho que ninguém tem que questionar a fé de ninguém, porque ninguém tá dentro de ninguém, tá ligado? Queria falar sobre a estética, né? Esse final aí também parecia muito os computadores antigos, jogos um pouco mais antigos, né? Então parece que ele falou mesmo da origem das coisas a partir da estética. Eu valorizo muito a raiz das coisas, né? E o Guri parece ter feito isso também. Foi muito bom. E realmente o que ele falou ali, eu acho que tem muitos aproveitadores, sim, que fazem mídia de rap, porque o rap tomou uma ascensão maior. E aí muita gente está se aproveitando disso. Então é só ter um celular na mão e o cara ali está cagando opinião sem embasamento, né? E às vezes super depreciativo, né? Isso é complicado. Eu sempre penso que nós, enquanto apreciadores do hip hop, a gente tem que somar, tá ligado? Não dividir, né? Não tá aqui para, de repente, jogar contra a nossa cultura, se é que fazemos parte da nossa cultura. E o livro de Efésios que ele citou, que eu gosto, como eu disse, ele fala muito, né, sobre a unidade, a tentativa de unidade, de vivermos como um só. Capítulo 4, que é um texto, assim, para mim, impactante demais, né? Paulo, acredito que é o Paulo que está escrevendo, ele fala, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que apresenteis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Sempre compreendeu? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava nessa condição de prisioneiro, né? Que andeis com humildade diante da vocação, né? E a vocação de levar as boas notícias do Evangelho. E acho que não teve como eu não entrar nesse campo do Evangelho, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é a unidade, né? Então, por isso que Paulo cita a necessidade de suportar-vos uns aos outros em amor. E quando fala de suportar, veja bem, né? Não é tipo assim, quando você tromba uma pessoa que você não gosta muito, aí você fala, putz, vou suportar esse cara. Você cola no rolê, você fala, não gosto dele, mas eu suporto ele. Não, não é isso. O suporte que ele está usando ali é de ser suporte, tá ligado? Suportar uns aos outros, ou seja, você ser apoio. Certo? Dito isto, eu gostaria de fazer esse apelo, então, para que todos nós, mídias, canais de react, apreciadores, você que comenta, né? Você está diante de uma cultura muito, muito importante,
que resgata vidas, né? Então eu peço que você suporte também, seja suporte para as pessoas que você desgostar, e quando você não gosta de algo, também de repente que você possa ter palavras, atitudes que façam que essa pessoa melhore, né, para si mesmo e para os outros, né? Então começa a transformação em si mesmo e depois levemos amor por aí. Eu acredito no amor, eu acredito no hip hop, eu acredito no guri, eu acredito nisso tudo, porque para mim isso aqui é a minha vida. Isso aqui, psicologia rap, rapaz, tamo junto. E é nóis.